Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos atingindo a marca aí, uma marca expressiva de 26 mil inscritos no canal. Glória a Deus pela sua vida e com certeza virão muito mais, né? Porque o trabalho a cada dia está ficando muito maravilhoso. Bom, queridos, a mensagem de hoje, ela é uma mensagem divisora de águas, né? Deus já vem trabalhando no meu coração, né? Coração, já tem mais ou menos aí uns 45 dias que Deus colocou essa palavra no meu coração. Então eu venho travando, a bem da verdade, uma batalha. Por que eu falo batalha? Porque o ensinamento em graça é diferente do ensino quando nós estávamos no sistema religioso, que era quase que uma imposição, né? Aqui não, aqui muitas das vezes a gente recebe e nem sempre é nos aclarado logo de início aquele entendimento, né? Tem entendimento que chega, que demora um pouco para a gente assimilar. Então isso aí vai de cada um, daquilo que Deus tem preparado na vida de cada um. Mas eu sei que essa palavra vai mexer um pouco com a gente. Nós não vamos ficar imunes a ela, vamos reagir, né? É uma palavra muito grandiosa que eu vou começar hoje e vou terminar no outro domingo, né? Porque eu estou indo ao ar domingo, no outro domingo nós vamos estar trazendo a segunda parte, tá? Irmãos, a ideia dessa mensagem, tá? É provar que o bem e o mal não foi gerado no mundo espiritual. Que o bem ou o mal, ela é uma coisa que é referente à carne. Então é um assunto muito sério. Não existe a espiritualização do bem e do mal. O espírito, ele não está sujeito a isto. Isto foi um erro, isto foi um engano. Então, abençoados, eu vou começar nessa primeira parte tratando com vocês de textos em Ezequiel, onde o sistema aponta que ali houve uma queda, né? A queda de Satanás, de Lúcifer, né? Um ser espiritual que no âmbito espiritual manifestou o mal. E Deus, né, diz lá em Ezequiel, que Deus derrubou esse anjo, e esse anjo hoje anda caído por aí, se esgueirando nas pessoas. É assim que o sistema religioso prega. Isso é uma contradição muito, muito grande. Na outra semana nós vamos explorar a passagem de Isaías, tá? Irmãos, a verdade é que nós encontramos um paradigma. Se a espiritualização do bem e do mal, ou seja, espíritos que são bons, espíritos que são maus, no âmbito espiritual, se isso for verdade, se há bem ou mal no mundo espiritual, corre-se o risco de quê? De ainda haver quedas na eternidade. Sim ou não? Porque, queridos, porque o bem e o mal, ou o mal, vamos dizer assim, tornou-se algo que não tem solução. Porque foi manifestado no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Vocês vão entender no decorrer da mensagem essa minha indagação em relação a essa questão. A verdade é que se nós aceitarmos que existe o bem ou o mal no mundo espiritual, porque Satanás manifestou o mal, não é assim? A não ser que se atribua o mal a Deus também. E aí vamos cair em outro paradigma. Deus é bom. Não há sombra de mal em Deus. Afinal, Deus é bom ou mal, ou há espiritualização do bem ou mal? E se há espiritualização do bem ou mal, a eternidade pode haver queda de novo, sim ou não? Não é verdade? Então nós paramos em um paradigma. É disso que se trata essa mensagem. Tá bom, queridos? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu querido, se inscreva hoje mesmo. Toque o sininho para que o YouTube te avise quando estivermos no ar com mensagens grandiosas iguais a esta. Deixe o seu like, porque já vem coisas boas por aí. Comentem à vontade, tá bom? Comente as suas dúvidas, aquilo que você acha, porque é interessante a gente trocar essas informações, principalmente o posicionamento dos abençoados, tá bom? E aqui nesse canal vai ser respeitado todo o posicionamento, desde que seja respeitoso, tá bom? E claro, se você amar essa mensagem, você vai querer que os outros vejam, né? Porque coisa boa a gente distribui. Tá bom, meus irmãos? Mas antes disso, antes da gente prosseguir, eu queria apresentar a vocês, não é uma novidade, é o nosso livro, né? Está aí, um livro que tem aberto portas. Glória a Deus
porque isso indica que estamos no caminho certo. Virão outros livros, inclusive esse com a participação da minha esposa, ela está me ajudando a fazer, olha só que incrível, né? Será, abençoado? Vai ter mais uma escritora aí. Nós estamos desenvolvendo um ABC da graça, olha só que legal, né? Para a pessoa que chega em graça, tem lá, por exemplo, Jesus veio ao mundo para quê? Né? Perguntas básicas, né? Que nós refazemos, nós ressignificamos. Porque quando a gente estava no sistema religioso, nós tínhamos uma informação. E quando a gente chega em graça, é tudo novo. Então, se você ter ali, vamos dizer assim, um beabá, né? Vamos dizer assim, de coisas básicas que para a gente hoje, que estamos em graça há mais tempo, é uma coisa básica, para quem está chegando não. Então, esse livro ele vai ajudar muita gente, tá? O ABC da Graça. Então é muito legal, minha esposa está me ajudando, né? Partiu até dela essa ideia. Mas nós temos, por enquanto, esse livro aqui, tá? Esse livro aqui, nós, através dele, vamos estar participando. Eu fui convidado pela Câmara Brasileira de Livros para estar participando do 65º Prêmio Literário Jabuti. Então é uma vitória muito grande, tá? Se você não leu esse livro, eu queria te convidar a você ler. Com certeza, a sua vida ela vai entrar num patamar de glória muito grande, porque há uma libertação em relação a isso aí, porque você vai passar a entender o que a Bíblia trata do assunto inferno e o que o outro, né? O que a história da religião fez em relação a essa palavra. Como vocês vão ver agora também em relação à questão da espiritualização do bem e o mal. Daqui a pouco a gente vai entrar na mensagem, tá bom? Nós temos as nossas apostilas, que vocês sabem, né? A cada apostila nossa são 10 temas. Esse tema de hoje, ele vai estar na 11ª apostila, tá? Com vários temas muito bons que nós estamos tratando aí. Vocês têm acompanhado o canal, têm visto temas esclarecedores, tá bom? Nós estamos preparando a 11ª apostila. E assim vai, né, abençoado? Essa fábrica aí de que nós estamos montando, né? De deixar um legado, o máximo que a gente puder deixar de livros, canções. Os abençoados aí que tem canções, quiserem mandar para mim, me mandam. Só me fala, irmão, assim, Deus me deu esse dom aqui, e aí, o que você acha? Eu boto aqui no canal, eu dou uma força para você. Te convido para você vir aqui, a gente participar de um podcast, porque a ideia é trazer os abençoados que vão estar aí à frente, né, abençoado? Porque essa mensagem, ela não pode morrer. Nós não podemos morrer hoje sem deixar um legado. Então é preciso, eu glorifico a Deus quando os abençoados abrem canais em graça, porque precisa, tem campo para isso. É maravilhoso quando eu vejo um novo canal em graça, como o da Roselita, por exemplo. Quero mandar um abraço para você, Roselita. Roselita tem um canal, abriu, tá lá, e é assim mesmo, Roselita. Vamos embora, vamos para cima deles. Se você sentiu no coração é porque é Deus. E vamos ajudar esses abençoados que estão vindo, né? Se inscrevam no canal lá da abençoada Roselita. Tá bom? Bom, queridos, também temos, assim, vocês veem, o nosso microfone aqui, esse microfone aqui, já tem uns 3 anos que eu comprei ele, né? 2 anos. E já deu, eu já tentei fazer de tudo, o microfone tá baixo, né? Vocês estão vendo que o áudio tá baixo, já foi melhor o áudio. Às vezes aumenta, às vezes... Para aumentar eu vou ter que ficar assim, ó. Então fica difícil, né? Imagina, eu falando com vocês assim com o microfone. Aí fica bom, mas não é o caso, entendeu? Tá, abençoado? Então é um microfone que daqui a pouco vai parar. Eu já tive experiência com microfone e eu vou ficar sem microfone, né? Então nós estamos fazendo, os abençoados estamos ajudando. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm cooperado conosco, tá? De forma voluntária, que pode nos ajudar a adquirir um microfone profissional, um microfone bom, né? Então, os abençoados que quiserem, tem aí embaixo o nosso endereço, tá? Tem também um vídeo que eu criei, vocês vão lá e assistam o vídeo do microfone que nós estamos almejando, tá? Depois eu vou fazer na live, vou mostrar para vocês o microfone, vou mostrar para vocês nota, claro, para aqueles que estão contribuindo, porque eu acho que é assim que se faz, né, abençoado? Nós temos que ser claro com essas coisas. Então, aqueles que puderem nos ajudar, tá bom? E os críticos vão fazer o quê? Tá bom, abençoado? Se puder aí nos ajudar, tá bom? Amanhã, na segunda-feira, às 19 horas, vamos ter a presença do abençoado Geraldo Moraes no nosso podcast. Eu estou muito animado para realizar esse podcast aí, junto com o meu querido irmão Geraldo Moraes, o GG, o Berimbau da Graça. Vamos ouvir um pouquinho do irmão, né? A gente já ouve tanto, mas a gente vai ouvir numa sintonia diferente. Eu prometo a vocês que vai ser inesquecível.
Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, vamos à mensagem de hoje, vamos à cereja do bolo? Por isso que eu falo, queridos, vem pra graça que eu te explico. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, predestinados, homens e mulheres que têm um chamado especial. Você é especial, querido. Sabia disso? Que você é especial? Bom, queridos, primeiramente nesta mensagem, o que nós temos que mostrar ou lembrar, né, é como o sistema religioso desenvolveu essa doutrina do mal, né? Isso é a raiz do problema. Aqui é onde aconteceu o mal, né? Que foi no âmbito espiritual, ou seja, uma espiritualização do bem e do mal. Geralmente eles usam textos como Ezequiel capítulo 28, capítulo 27, 28, Isaías capítulo 14, que eu vou tratar na outra mensagem, a segunda parte, né? Entre outros aí que a gente vai trazer no decorrer dessa mensagem. Para quê? Para afirmarem que um dia na eternidade houve uma rebelião, né? Houve uma rebelião no céu, né? Os anjos de luz de repente foram transformados em seres espirituais do mal por causa de Lúcifer, que os seduziu, né? E queriam tomar o trono de Deus. Essa história toda que a gente conhece, ela é contada pela cristandade por todo o mundo, né? Infelizmente, os irmãos sabem que muitos poucos no sistema religioso levam a sério as questões de interpretações, tá? Vocês notem que até mesmo a questão de seminário, né, dentro do sistema religioso, ela é de certa forma maldita. Eu já passei por isso. Se você pertence a uma igreja, por exemplo, em que você fala que você vai estudar teologia, logo a liderança já fica de olho em você, né? Então por quê? Porque lá eles não levam a sério a questão da interpretação, da questão de saber do que quer dizer no seu original, no hebraico, né? Na verdade, eles querem que vocês, né, quem está no sistema religioso, claro, continuem acreditando na existência de um ser espiritual, que é o caso que nós estamos falando. Eles querem que vocês acreditem que o pecado ainda é possível ser realizado e ser praticado nos dias de hoje. Eles creem, por exemplo, que o dízimo também é uma atitude para os dias de hoje. Ou seja, eles não querem contextualizar vocês. Então, eles, em relação ao que nós estamos falando, em relação ao mal, né, eles creem que a origem do mal se deu no mundo espiritual e não no material. Geralmente, se nós formos notar no sistema religioso, existe um fanatismo muito grande, né, por parte de muitas pessoas, e a ganância pelo dinheiro dos seus líderes, né? Então eles não querem considerar estudar para aprenderem, né? São mentes que acabam o quê? Sendo cauterizados pelo ensino folclórico. Porque vira folclore. Se você pegar textos isolados, nós estamos fazendo estudo de Apocalipse, que a questão do 666 é uma questão tão assim, para aqueles dias, para os judeus envolvidos ali na questão do final ali, quando houve a guerra entre Roma e Israel, ou Roma e os hebreus e os judeus, é tão patente aquilo ali, que se a gente tirar, por exemplo, do contexto 666 para os dias de hoje, é algo patético, é algo infantil. Mas eles não querem saber disso. Irmãos, isso é tão verdade que eu estou falando, que até os estudantes da Bíblia, e que são sérios lá do sistema religioso, os líderes não veem com os bons olhos. Essas pessoas são marginalizadas. Então, o meu objetivo nessa mensagem é dar a vocês uma interpretação limpa da questão da espiritualização do bem e do mal. Mas antes de entrar propriamente no tema, né, um tema que nós vamos explorar, eu preciso passar para vocês alguns textos para ressignificarmos, para aí sim avançar e provar que não existe a espiritualização do bem e do mal. Então vamos começar, tá? Vamos começar mostrando um texto muito famoso, que é onde aqui se criou uma narrativa bíblica falsa da espiritualização do mal e, claro, também do bem. Porque se existe o mal no âmbito espiritual representado por um ser espiritual, o diabo, existe o bem, um ser espiritual representado por Deus.
Vamos a Ezequiel capítulo 27, versículo 1 primeiro. Está lá escrito: recebi esta mensagem do Senhor. Irmãos, como é nosso costume, eu vou trazer um pouco aqui do contexto histórico e cultural dessa parte aí de Ezequiel, tá legal? Ezequiel era sacerdote e profeta na época em que Israel estava escravo, estava no exílio, tinha sido capturado pelos babilônicos, né, pela Babilônia. Isso ocorreu após a conquista da cidade de Jerusalém, lá pelo rei Nabucodonosor, né, II, tá? Na Babilônia, lá em 587 a.C. Ezequiel, irmãos, profetizou durante um momento de grande crise, de grande desespero para o povo de Israel. Havia tido uma destruição. Havia um lamento, né, que eu vou explicar para vocês o que significa lamento na profecia. Havia sido dado um juízo contra Israel. E Israel foi detido e levado cativo para a Babilônia. Houve a destruição do templo, como nós estamos vendo no ano 70. Nesse tempo também havia sido tudo destruído. Então o povo estava no exílio. Isso trazia grande tormento, grande sofrimento, grande desesperança. Ezequiel recebeu suas visões e mensagens proféticas enquanto acontecia esse período. E suas palavras eram direcionadas ao povo judeu que estava disperso na Babilônia. Aqui no capítulo 27, Ezequiel profetiza contra a cidade de Tiro, uma importante cidade comercial marítima da época. Por quê? Porque ali haviam portos. E onde havia porto, o mundo daqueles dias, a terra habitada daqueles dias, passava obrigatoriamente por essas cidades marítimas. E Ezequiel, ele usa, atenção, uma linguagem poética e simbólica, como era comum entre as profecias judaicas. Era comum um tipo de linguagem que você vai ver aí, para descrever o quê? A grandeza e a riqueza dessa cidade de Tiro, bem como a sua queda iminente devido à arrogância de seu rei, à injustiça que havia naquele lugar. Agora, uma pergunta eu faço: por que os profetas usavam esse tipo de linguagem em suas profecias? Existia uma razão para isso. Vocês sabem quais são? Então, o primeiro era o impacto emocional. Porque este tipo de linguagem que na profecia vocês vão ver quando nós entrarmos nela, ela tinha essa linguagem simbólica e poética porque ela tem o poder de despertar emoções. Porque a ideia aqui era alcançar os corações e mentes daquelas pessoas. Então, o primeiro fato era esse. Era para causar impacto emocional. O segundo era para trazer a memória, era para ficar memorizado. Geralmente esse tipo de linguagem profética é mais fácil para lembrar. E um detalhe importante, eu destaco aqui: a população daqueles dias tinha pouco ou nenhum acesso à escrita. Então as profecias precisavam ser carregadas de forte impacto emocional para que as pessoas memorizassem e pudessem transmiti-la. Então era preciso criar dentro do imaginário daquelas pessoas. Elas não tinham, por exemplo, um celular com gravador que pudessem gravar e repassar, como nós estamos fazendo aqui. O terceiro, acesso a um significado mais profundo, usando os tipos de quê? De simbologia ou poesia. E aí, as profecias judaicas, elas eram carregadas da simbologia judaica. As profecias babilônicas eram carregadas de simbologia babilônica. Se você não entender isto naqueles dias e trazer esse simbolismo para cá, está errado. Então, era mais fácil de se memorizar, ou seja, atendia às questões profundamente judaicas, no caso que nós estamos falando aqui, e verdades das revelações que Deus queria falar, revelações divinas. Em quarto lugar, por que usavam-se essa linguagem? Por causa
era uma proteção contra a perseguição. Irmãos, em alguns períodos da história de Israel, os profetas eram perseguidos e mortos. E muitos sofriam resistência em suas mensagens. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 36, não é verdade? Quantos profetas foram mortos por Jerusalém que Deus enviou, que ele enviou? Então, o uso dessa linguagem simbólica, se nós temos que entender isso, permitia que eles transmitissem suas críticas e advertências de formas mais sutis e menos suscetíveis a represálias. Por isso que ela tinha esse tom enigmático. Por estas razões, os profetas usavam esse tipo de argumento em suas profecias, e isso, infelizmente, trouxe resultados ruins para os dias de hoje. Não por causa deles, mas por causa do que eu já expliquei a vocês. O sistema religioso não quer se desagarrar do folclore. Eles querem ficar agarrados no folclore. Por quê? Porque é mais fácil de quê? Manipular. Então, devido à falta de análise bíblica, começaram o quê? A interpretar estas profecias para os dias de hoje. E detalhe, usurpando o seu significado. E um deles está aí, Ezequiel capítulo 27, onde se acredita o quê? Que aqui houve uma rebelião no céu, irmãos. Vocês vão ver que não. Se você ler textualmente, vocês vão ver que realmente, se você ler friamente a letra, você vai pensar que ali era um anjo, um querubim, eu vou falar sobre isso. Onde houve, eles falam da espiritualização do mal. Então, abençoado, em primeiro lugar, essa profecia de Ezequiel capítulo 27 veio para a cidade de Tiro. Tá? Ela foi direcionada a Tiro. Era uma cidade que havia perto lá da Babilônia. Em segundo lugar, essa profecia foi dirigida para o príncipe de Tiro, um homem, filho de um rei, o rei de Tiro, que é a terceira pessoa. Então essa profecia ela tinha uma direção. Veja Ezequiel capítulo 27, versículo 2. Filho do homem, entoe um cântico fúnebre para Tiro. Então Ezequiel estava recebendo a profecia de Deus e diz, olha, haverá... O que Ezequiel está dizendo aí? Que haverá destruição, haverá morte. Essa palavra cântico fúnebre significa o quê? Que a situação de Tiro seria tão grave que mereceria um lamento fúnebre, como se a cidade estivesse enfrentando uma morte simbólica. Então, pela tradição judaica, atenção, tradição judaica, todas as vezes que uma profecia continha essa indicação, significava que haveria morte e destruição, como em Amós, capítulo 5, versículo 1 e 2, como em Jeremias, capítulo 9, versículo 17 e 22, e muitas outras referências bíblicas que eu poderia passar para vocês. Então, o primeiro cântico fúnebre, já que são três, né, os destinatários dessa profecia, então o primeiro cântico fúnebre foi contra quem? A cidade de Tiro. E todo o capítulo 27 trata desta lamentação, deste juízo de Deus, deste cântico fúnebre. E esta cidade, conforme eu falei, por ser um grande centro do mundo daqueles dias, porque era uma ilha, né, e havia um porto muito importante, parava sobre ela o quê? Todos os tipos de obras da carne, todos os tipos de promiscuidade. Todas as cidades portuárias, inclusive nos dias de hoje, ela é um local pesado. Havia assassinatos, né? Um total desrespeito ao ser humano havia em Tiro. E o rei não estava incomodado com isso. O rei queria ganhar mais e mais, e você vai entender isso. O rei era um comerciante. Foi por isso que veio a sua destruição, por conta do quê? Da sua arrogância, da sua injustiça, de seus pecados. Então a primeira lamentação foi contra a cidade. A segunda lamentação foi contra o príncipe, contra o filho do rei, que é uma pessoa, irmão. Veja bem, Ezequiel capítulo 28, versículo 1 e 2, eu não vou ler. Está ali, ó, filho do homem, transmita o quê? Ao príncipe de Tiro. Então eu estou contextualizando vocês daquilo que está escrito, trazendo um entendimento completo sobre aqueles dias e o que estava acontecendo.
Então, essa profecia, ela foi direcionada a um homem, a um príncipe, a um rei, e não a um ser espiritual. Isso não é incrível? O sistema fala isso. O sistema tem coragem de contextualizar as pessoas aí? Claro que não tem. Irmãos, a Bíblia não aponta para o nome desse príncipe, tá? Porém, entendemos que este ser, um homem e não um ser espiritual, era filho de um rei chamado Etbaal III. Irmãos, o que eu estou falando desse rei, do rei de Tiro, não é uma unanimidade entre os estudantes da Bíblia. Mas alguns acreditam que esse rei de Tiro era Etbaal III. Porque diz a profecia: transmita ao príncipe de Tiro esta mensagem do Senhor soberano. Em seu grande orgulho você diz: sou um Deus, sento-me num trono divino no coração do mar. Mas você é apenas homem, olha aí. Você é apenas o quê? Homem, e não Deus, embora se considere sábio como um. Então este homem, o príncipe, era um homem orgulhoso, né? Era como o pai. Ostentava esse grande centro comercial do mundo. E aqui vemos o que? A sua alta exaltação. E Deus anuncia o que? O seu lamento, o seu cântico fúnebre, a sua destruição. Então definimos que, por enquanto, não há nenhum contexto espiritual para que possamos dizer que aqui se trata de Satanás, diabo, antiga serpente, como seja lá como o sistema religioso diz. E todo príncipe, irmãos, tem um pai que é o rei. Isso é uma lógica. Então, abençoado, aqui também fazem uma alusão a Adão e não tem nada a ver. Muitos gostam de explorar isso aí, essa interpretação, que era Adão, né? Que ele caiu por terra. Se formos assim romantizar, irmãos, todos são filhos de Adão, né? O Adão representa a carne. Então a segunda profecia foi contra o príncipe de Tiro, um homem, que era um homem, como diz o texto. Mas você é apenas um homem. Isso é o contexto, meus irmãos. O que fugir disto, devemos o quê? Fugir. Entender, irmão. Nós precisamos entender isto. Lembrando, queridos, que nós estamos tratando de uma profecia dirigida a homens. Eu tenho que falar isso toda hora. E que foi usado uma linguagem o quê? Profética, tipicamente judaica. Uma alegoria, uma poesia, um símbolo para indicar verdades que aconteceriam. E não há paralelismo entre nenhum texto bíblico em referência a um ser espiritual do mal. Não há. Por que não há paralelismo? Porque não existe nas Escrituras um versículo contundente falando haver uma guerra espiritual no céu. Não há, abençoados. Como não há inferno, foi uma coisa descontextualizada. Porque se formos tratar desta profecia assim literalmente, como impõe o sistema religioso, teremos que levar em conta todas as profecias judaicas. E aí, meu irmão, vai entrar a cosmologia hebraica, e aí é um problema. É igual, por exemplo, aquela parábola que fala sobre o rico, né, e o pobre, o Lázaro, que as pessoas interpretam aquilo ali como uma coisa literal, que é o inferno realmente. Se nós formos levar em consideração a literalidade de uma parábola, teremos que levar todas. Se nós formos levar em consideração a literalidade de uma profecia, teremos que levar todas. Estão entendendo, abençoado? Vamos agora à terceira interpretação ou lamentação, né? O terceiro destinatário desse cântico fúnebre. E é daqui que o sistema religioso tira toda a interpretação sobre um ser que manifestou o mal no mundo espiritual. E se nós, irmãos, conseguirmos provar que o mal e o bem só se dá no âmbito da matéria, acabamos de uma vez por todas com essa ideia de Satanás e diabo na mente das pessoas. Irmãos, a interpretação deles é totalmente nefasta, é totalmente sem contexto. Não há contexto nenhum. Eu sempre ouvia falar dessa passagem no sistema religioso, mas nunca ouvi o seu contexto. Eu fiquei 25 anos lá. Nunca ouvi, irmãos. Por quê? Porque eles preferem deixar como está. Eles agem aonde? Na ignorância.
Eles receberam esse ensino assim distorcido e continuam repassando. Então, partindo desse princípio, aqui o sistema religioso sai traçando linhas, né? Pega e faz tipo assim, um puxadinho, como eu falei ontem, né? Na mensagem do Apocalipse. Eles vão fazendo um puxadinho. Aí pega essa profecia de Ezequiel, vão lá em Isaías, costuram lá em Apocalipse, vai lá em Mateus, a manifestação, vão lá no que Jesus diz e traz sem um contexto. E aí vão fazendo o quê? Atropelando as pessoas no entendimento. Lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 12, vamos ler? Começa a terceira lamentação contra o rei. Filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Irmãos, é uma lógica, isso aqui é uma lógica, tá? É uma profecia. A primeira foi contra um lugar, Tiro. A segunda foi contra o príncipe. E agora estamos analisando o rei daquele lugar. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.